Nessa temporada de festa, a gente se depara com mesas incríveis de Natal, de Réveillon, cardápios irresistíveis, muitas sobremesas. A médica especialista em bem-estar e emagrecimento, Larissa Moraes, traz dicas interessantes para a gente não sair da dieta, comer bem, mas, sobretudo, manter a saúde. Larissa, essa temporada de festa, a gente tem muita confraternização, amigo oculto, já se prepara para o Natal, Réveillon. É possível ter um cardápio saudável mesmo nessas festividades? É um desafio, né? É um desafio. E dezembro é um mês que, desde o início, as pessoas já começam a ter essa dificuldade por conta do amigo oculto, das confraternizações que se iniciam muito antes da ceia em si. Então, é possível, é difícil, eu confesso que realmente é difícil, mas é possível. E aí, a gente conversou de certos tipos de pacientes, né? Aqueles que começaram a mudança há pouco tempo, que são esses que vão ter maior dificuldade, porque eles precisam estar focados na dieta. Começaram dieta, né? tipo, há 3 meses. Há 3 meses, 2 meses, ainda tem peso para perder. Então, esses são os que geralmente têm maior dificuldade. A dica, assim, de ouro, que eu acho que vale para todos os tipos de pacientes, de pessoas, é o antes da confraternização. É o lá em casa, antes de ir pra confraternização. Como eu me preparo? Isso, porque às vezes a pessoa pensa assim, hoje eu não vou comer nada, vou passar o café da manhã, almoço e lanche sem nada, porque à noite eu tenho confraternização. Então eu tenho isso é um erro absurdo. Crédito, eu tenho um crédito, à noite eu posso comer tudo que eu quero. Só que o que acontece? Você vai pra confraternização já pensando que você não comeu o dia inteiro. Você vai comer, você vai com mais fome, exatamente. Então, vamos fazer o contrário, gente. Vocês preparem uma alimentação ainda mais equilibrada do que aqui, do habitual cardápio que foi prescrito, né, pelo nutricionista para vocês. E sempre antes da confraternização, faz um lanche mais saudável para ir para a confraternização. Não chegar morrendo de fome. Então, você já chega mais saciada, mais tranquila. E aí, sempre que chegar também, ficar de olho na hidratação. E Larissa, dependendo do cardápio, em um final de semana, que eu vá para comemorações e eu coma bem, eu ganho peso? Ganha. Mesmo assim, 2 dias... Ganha muito peso. Ganha muito peso. E é incrível, dependendo, principalmente mulher, né? A gente tem uma característica de reter líquido individual, mas tem... Isso aumenta com a idade? Isso. Aumenta com a idade porque está relacionado com o metabolismo, né? Assim, em resumo. Então, vamos supor que você começou a comer na sexta. Aí você comeu sexta à noite, aí sábado na hora do almoço, sábado à noite, domingo na hora do almoço, aí domingo à noite você já tá assim, a consciência já tá estourando pra segunda-feira. Se você bebeu, piorou. Então, assim, tem gente, eu tenho pacientes que às vezes chegam a ganhar 5 quilos no final de semana. É muito expressivo. Quando extrapola muito. Muito expressivo. Então, assim, faz a dieta linda durante a semana faz bonitinho exercício, tá focado, né? No final de semana extrapola. Aí a segunda-feira, fala assim, é o dia internacional de não pesar, de não ir à consulta, de fugir, porque realmente segunda-feira a pessoa tá assim, transbordando culpa, peso, água, e que na verdade a grande maioria das vezes é de líquido, né? Então uma dica é comer antes dessas confraternizações, fazer um lanche saudável para não chegar morrendo de fome e aí exagerar. É que você disse em relação à bebida alcoólica. Vinho, afinal de contas, faz bem ou não? Porque eu já entrevistei médicos, na sua opinião, claro, porque isso é muito particular, tem estudos, né, das duas correntes. Eu já entrevistei médicos que disseram, não, vinho numa quantidade e tal é legal, é antioxidante. Outros que disseram já que bebida alcoólica de forma alguma. Na linha que você atua, a bebida alcoólica, o vinho é permitido, Larissa? Então, aí nós vamos falar de bebida alcoólica e vamos falar do vinho focando na uva, por exemplo. Lógico que a gente fala de um vinho de boa qualidade, a gente está falando então que esse vinho, do ponto de vista nutricional, né, nutrológico, a uva tem antioxidantes por conta das antocianinas, então quanto mais escura a uva, melhor ela é para a saúde, então melhora a pele, previne o envelhecimento, né, os radicais livres, isso a gente está falando dos benefícios da uva, né, mas quando a gente fala do álcool em si,
é álcool como se fosse outra bebida alcoólica. Então, em né? quantidade moderada. Então, em quantidade. Ok. Se a gente falasse uma taça de vinho, a gente tem o benefício da uva, né? Da fermentação. Agora, se a gente fala de álcool, de beber vinho e vou beber uma duas garrafas, não. Aí a gente entra dentro do mesma conversa dos outros bebidas alcoólicas. Outras bebidas. Então, por exemplo, o vinho ele tem benefício diferente de um uísque. Que não tem esse benefício nutricional que o vinho tem, exatamente. Né? Então, por exemplo, a cada grama de álcool a gente tem 7 calorias. Então, o teor alcoólico do vinho, ele é maior, por exemplo, que o teor alcoólico da cerveja. A frase popular, nossa, eu tô inchado de tanto beber, ele tem sentido? Tem sentido, porque... A bebida incha. Incha, exatamente. Então, quando você toma uma bebida alcoólica, você tem a caloria da bebida alcoólica, mais a quantidade de água que é absorvida por grama do álcool que você ingere. Então, é normal incharmos quando ingerimos bebida alcoólica. Então, essa é uma coisa comum, tanto em homens quanto em mulheres. E a gente percebe que quando a pessoa extrapolou apenas no álcool, vamos dizer assim, ela fez a dieta comida de maneira adequada, mas ela bebeu muito. Ela vai notar que ela está inchada. 2, 3 dias após, voltando ao ritmo habitual, bebendo bastante água, a gente percebe na balança que isso vai sendo eliminado. E tem muita gente que diz, né? É uma falsa sensação de que eu engordei. Na verdade, eu retive. E tem outras pessoas que falam assim, eu bebo porque assim meu rim funciona. Não, na verdade não. E é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento também, quem tá de dieta. Eu não vou comer nada, mas eu só vou beber. Então aí o que acontece? Eu vou beber, só que aquela taça que você tomou vai te fazer mais mal do que se você tivesse comido. Porque a gente tem a questão de ter a glicose estável, circulante, né? Você fica tonto mais rápido, você vai beber de estômago vazio, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso também. É um equilíbrio, como a gente sempre fala aqui, a palavra é equilíbrio. É claro que no final do ano, eu falo mesmo para os meus pacientes que estão começando agora, gente, nós tivemos de janeiro a novembro para mudar um estilo de vida. Lógico que nunca é tarde, ótimo, vamos começar em dezembro? Vamos. Mas a gente tem um momento de confraternização, de festas, de Natal, Ano Novo. Então, assim, isso faz bem, mas a moderação. Então, de repente comeu a mais esses dias, nós estamos aí falando de 2 dias, a ceia e do almoço do outro dia, praticamente, né? Então, no outro dia, a gente já começa diferente. Né? Já reduz um pouquinho a quantidade de comida, aumenta a hidratação, vamos retomar o exercício e aí vai ser o constante, porque a exceção é o momento da confraternização. Esses momentos são de exceção, mas a regra, o que tem que ser regra, o que tem que ser hábito? É o que a gente fala sempre em consultório, é a atividade física, é a suplementação, é a alimentação de maneira adequada, isso tem que ser o constante. Né? Para a hora que você está na confraternização, você vai fugir um pouquinho a regra. E tem que ter uma atenção redobrada com as propagandas, né, Larissa? Porque o que eu acompanho? Muitos produtos sendo apresentados, é saudável, o exemplo, suco mesmo, suco de lata, suco de caixa. Não, isso é uma ótima opção. Então, às vezes a pessoa não toma o refrigerante achando que o suco que ela está tomando está fazendo bem e que é do bem, quando na verdade não é. Não é. E aí entra uma questão muito bacana que a gente acaba conversando em consultório e as nutricionistas também batem bastante em cima disso e eu acho fantástico, que é a questão do rótulo, né? Hoje luta-se muito para que os rótulos sejam cada vez mais claros para quem não entende e isso é importante. Você ir no mercado, pegar um produto, olhar o rótulo e falar, não, eu entendi tudo que tem aqui. O que eu tenho que ficar atenta quando eu olho um rótulo? Principalmente a quantidade de açúcar. A gente tem 2 coisas, né? Geralmente, os conservantes, tudo que é nome grande, nome que você não consegue ler, é conservante, aromatizante, então assim, isso faz mal. Então, se você vê, por exemplo, a polpa de fruta, a frutose, açúcar da fruta, né, que é a frutose. Então, assim, claro, se a gente falar de um refrigerante, hoje se a gente comparar o refrigerante e o suco de caixinha, de latinha, a gente está conversando da mesma coisa. Né? Agora, eu vou espremer a fruta e vou tomar o suco. Se a gente comparar a latinha, o refrigerante e o suco da fruta natural, tudo bem, a gente fica com o suco da fruta natural. Mas quantas laranjas, Ana, a gente tem que espremer para fazer um suco?
né? 4 acima. Exatamente. Então, a quantidade de açúcar, mesmo que seja da fruta que a gente está ingerindo, é muito grande. Então, por isso que a gente orienta sempre comer a fruta, ao invés de tomar o suco da fruta. Qual suco, né? Então, seria ideal? Água com limão sem açúcar? Assim, por exemplo, a água você não é. Eu falo assim, a água você não é, a água é barata, disponível. Então, se a gente nunca mas vamos incrementar um pouquinho, né? Então, vamos fazer uma água aromatizada. Faz a água com hortelã, faz a água com hortelã e abacaxi, faz a água com rodelas de limão, faz a água com a maçã e a canela, né? A água com hortelã e o gengibre. E aí, a gente vai brincando com isso daí. Lógico que nesse momento a gente quer incrementar, né? Então, vamos fazer um suco de frutas vermelhas, então, natural, que a gente pega as frutas vermelhas que tem uma quantidade absurda de nutrientes. É um momento específico, tudo bem. Mas a gente ainda podia ficar com a bela e disponível água, que faz bem. Às vezes é muito polemizada, mas assim, é ainda o que é melhor. Mas é difícil, a gente sabe que é difícil. E né, assim, eu falo, mas eu também sei que é difícil, principalmente nesses momentos de festa. Até porque, né, Larissa tem filhos pequenos, né? Então, assim, tem tudo isso, tem família. Isso, então, vive também os anseios de uma mulher que trabalha fora, que é mãe, isso. que é então, a gente transmite o conhecimento, É. mas dentro da nossa casa, assim, eu vivo os mesmos problemas de oferecer uma alimentação saudável que todas as pessoas que trabalham com que isso isso também aproxima, vivem. né, você dos seus pacientes. Com certeza. Quais os principais vilões da ceia de Natal, de Réveillon, que deveriam ser evitados, assim? Que você fala, não, olha, tem opções mais saudáveis. A gente começa pelas comidas em geral, geralmente as mesas são muito cheias de comida, e aí assim, é o arroz branco, aí faz o arroz com as frutas, aí um outro tipo de arroz, aí tem mais um outro carboidrato, e aí mais a farofa, né? Então, assim, vamos trabalhar com um carboidrato, né? Lógico, vamos trabalhar com os carboidratos integrais. Não, mas doutora, pelo amor de Deus, nós estamos no final do ano, deixa eu comer o arroz branco, tudo bem, come o arroz branco, não tem problema, né? Mas uma porção do carboidrato, uma porção da proteína magra, então aí a gente tem Chester, peru, então escolher a opção que é mais magra a princípio, né, trabalhar, mas a gente tem uma vantagem muito grande, Ana, que a gente estava conversando antes, que essas festas também são muito regadas a frutas e saladas, então a gente tem aquela mesa às vezes decorada bonita de fruta, não tem uma quantidade grande de fruta, doutora, mas eu tenho uma fruta maravilhosa, então tem aquela fruta, já te gera uma saciedade anterior, depois você vem a salada. O bom de Cuiabá, né, vai dizer Grande Mato Grosso, a gente ainda existe a possibilidade de ter fruta no quintal. Exatamente, e aqui assim, como a gente trabalha com uma estação, assim, a gente está sempre quente o ano todo, a gente tem muita oferta de fruta em todas as estações, né? A gente não tem um inverno rigoroso em relação à fruta, a gente tem a disponibilidade o ano todo. Então a gente inicia com a fruta, vai gerando saciedade, vai mastigando, isso vai dando um sinal neurológico de que eu estou mastigando, eu estou me alimentando, hormônios são liberados, então eu vou tendo a sensação de que eu estou saciada. Então eu mastigar bastante, começar com a fruta, isso vai me dando a sensação de saciedade e eu como menos depois. Come menos depois. Então eu vou pegar uma uva e vou mastigar então você fica aí na uva, um baguinho também não, né? E aí depois a salada, né? Faz um prato bonito de salada. Não tem o costume de fazer a salada antes, de comer só a salada antes. Não, então você divide o seu prato em 3 porções, divide seu prato em 3 partes. Uma parte em que você vai trabalhar a salada e aí você faz abundante, outra parte que você vai colocar ou a farofa ou o arroz. Mas e se eu quiser comer os dois, doutora? Eu tenho pacientinhos menores, né? Crianças que falam assim, tia, mas eu quero comer a batata e eu quero comer o arroz. Tá, então tudo bem, não tem problema, só que o que a gente faz? Um pouquinho da batata e um pouquinho do arroz, diminui a quantidade. Então, a quantidade. Entendeu? Então, isso, a quantidade, eu não vou trabalhar tem que ter um cuidado com quantidade. Isso. E aí a proteína, mas eu quero repetir. Então você repete pela proteína, pelo menos pela carne. Né? Mas o vilão mesmo de tudo isso são a oferta assim linda de doces que a gente tem no final de ano. As sobremesas realmente elas pegam. E aí mas eu posso um pouquinho de sobremesa, só um pouquinho. Pode, gente. O que acontece? A gente tem essa cultura de achar que a gente tem que morrer de comer no Natal, no Ano Novo. Só que aí no outro dia eu vou ficar na inércia igual? Não. Então vamos se mexer. Comeu demais. Mas e o jejum depois da culpa? Eu comi, né, no dia eu quero fazer jejum o dia todo. O jejum é complicado também. Não, mas aí não adianta você fazer o jejum, né? Porque o jejum você não vai conseguir permanecer nesse jejum por quanto tempo?
né? Você vai te dar a fome de novo. Então você tem que outro dia, agora a virada vai ser de domingo para segunda, então vamos lá, na terça-feira, eu vou acordar, eu vou hidratar mais do que o comum. Beber mais eu vou água, fazer suco verde é física. legal? O suco verde, a gente tem aquela linha dos, vamos fazer uma semana detox. O que é a palavra detox em si, né? É detox? Então, na verdade, a gente vai eliminar o excesso de água que foi retido nesses dias. Então, eu vou aumentar a hidratação, eu vou aumentar a alimentação que é rica em frutas com maior teor de água, né? Então, eu vou de abacaxi, né? Vou fazer, por exemplo, a água saborizada, eu vou ingerir em maior quantidade, eu vou trabalhar, tirar bastante, por exemplo, o carboidrato refinado do meu cardápio, e eu vou trabalhar mais, por exemplo, os integrais, vou trabalhar os cereais, os grãos, as gorduras boas. Então, as nozes, amêndoas, castanhas, com moderação, sim, são elas são interessantes. ótimas, elas são interessantes não só do ponto de vista, assim, que a gente inclui hoje muito em dieta pelo benefício da gordura, mas são, assim, riquíssimas em componentes que auxiliam no metabolismo cerebral, né, que estão relacionados, por exemplo, com a melhora das sinapses neurológicas, melhora cognitiva, então, assim, para a saúde da tireoide. Então, assim, são alimentos que são realmente importantes no cardápio, mas é aquela coisa, de Natal, de Réveillon, isso, né? é muito comum nessa época, só que é outra coisa que a gente também às vezes peca, na quantidade. Então, uma castanha, 2 castanhas são suficientes dentro da alimentação para oferecer a quantidade de nutriente que a gente precisa. Eu já pensei numa né? torta de Mas nozes. aí você pensa na torta de nozes, no punhado de castanha. Você chega lá, o que é de entrada? É uma porção de castanha, uma porção de pistache, a outra porção de amêndoa, e aí você vai conversando e vai comendo, vai conversando e vai comendo. Então, isso é o que tem que tomar cuidado. Então, se a gente fosse... dá uma dica, resume aí, que tá muito confuso, né? Um preparatório antes. Antes eu vou estar cuidando já, porque eu sei que vem as festas, né? Antes de ir pra ceia, eu vou fazer o meu lanchinho pra dar, como diz assim, a gente já vou dar uma forradinha, né? E aí quando eu cheguei lá, e agora eu cheguei lá, doutora, tem um monte de coisa gostosa. Bom, você dá uma olhada geral, né? Ver o que você pode, o que você não pode. Geralmente você vai ver que você não pode nada, mas tudo é equilíbrio. Então já pega a sua água, fruta, saladas, comer o que você tiver vontade, desde que sejam porções menores, né? Aí depois você vai voltar ao que a gente sempre fala o dia todo no consultório: atividade física, água, alimentação equilibrada, suplementação. Se você fizer isso de janeiro a novembro do ano que vem, em dezembro de 2018 a sua ceia pode ser do jeito que você quiser. E só para finalizar, Larissa, tem uma fruta que ela é muito característica nesse final de ano por conta das tradições, das crenças. Eu mesma adoro a sementinha de romã. Romã é uma boa aliada, independente da crença de trazer sorte, de trazer dinheiro. Romã tá liberada no cardápio? Tá super liberada no cardápio. O que ela faz de bem? Assim, motivos. Porque ela estimula também a parte de diurese, então a gente urina bastante, então ajuda na retenção de líquido. A romã possui propriedades anti-inflamatórias absurdas, tanto é quem já não tomou o famoso chá de romã para dor de garganta, para gripe, né? Isso é super assim comum. E essas crendices, entre aspas, relacionadas a chás, isso é muito verdadeiro, porque se a gente trabalhar lá atrás, na medicina lá atrás, era tudo no que a gente come. E a romã também é uma aliada da pele, porque tem o ácido elágico, então ajuda na melhora do tônus e clareamento da pele. Então a romã é aliada, seja do ponto de vista nutricional, seja para você guardar as sementinhas para dar sorte, independente do motivo, ela tá totalmente liberada. Obrigada. Obrigada eu. Larissa Moraes, minha entrevistada de hoje.